turma? Primeiros anos, como vocês estão? Animados? Olha, todo mundo animado aí na sala, professor? Todo mundo focado aqui? Porque hoje nós temos o quê? O que vocês acham, hein, turma? Hoje a nossa aula é a 53.1 e nós vamos continuar falando, pessoal, sobre a nossa literatura. Só que agora vamos falar do arcadismo. E aí? O que vocês estão achando? Eu quero ouvir os senhores, tá? Só coisas boas, né? Estão gostando da literatura? Portugal, Brasil, aquele quadro que vocês estão organizando aí no caderno, com aquela cronologia. O que acontecia lá? O que acontecia aqui? Não é assim? Falamos de quê? Barroco em Portugal, barroco no Brasil, as características. E agora? O que nós vamos falar? Prepara aí o seu material, vai anotando aquilo que você achar bem interessante, os exemplos, as características, qual a diferença entre um e o outro. Vamos ver aqui na tela? Direto, arcadismo no Brasil. Então aqui, primeiro ano, olha só, conceito, contexto histórico, as características, elas vão seguindo, tá? Esse modelo. O que acontecia no mundo? Qual é a marca? Quais os autores? Quais as obras? Qual o fragmento que eu posso encontrar dentro daquele autor que traz ali uma questão mais tranquila, né? Eu quero uma casa no campo. Bom, falar da nossa literatura, falamos em barroco, e quando falamos em barroco, você vai lembrar sempre daquele conflito, o homem em conflito, o exagero, as figuras de linguagem, não é assim? Não sei isso, não sei aquilo, as críticas, o lirismo, mas sempre aquele conflito, né? O homem, Deus, antropocentrismo, teocentrismo. E agora? O que vocês acham? Diante das imagens, será que ela traz para a gente uma tranquilidade? Vamos ver. Aqui nós temos as imagens para vocês, né? Mas, olha só, deixa eu continuar aqui com vocês. Essa imagem, ela traz o quê? Ela reflete o quê? Ela passa alguma emoção? Lembra quando eu sempre falo assim, ó, literatura, eu preciso me permitir. É exatamente isso. Eu saio do barroco, daquele conflito, daquela dúvida, não é assim? Daquelas características, aquelas figuras, tudo muito marcado, tudo muito hiperbólico, muito exagerado. Aí eu venho para cá, para o arcadismo, com essas imagens, campo. Vamos pensar, vamos ver o que isso traz para a gente. Vamos para a tela. Então aqui, as paisagens campestres servem de cenário para muitos textos árcades. Então agora que começa uma certa mudança, tá? Falando em momento histórico no mundo, século XVII, o século das luzes, lembra das aulas de história, o iluminismo, mas no Brasil, o que acontecia aqui? A expulsão dos jesuítas do Brasil, Minas Gerais como centro econômico e político, o ciclo da mineração, a Inconfidência Mineira. Por quê? Nós falamos em momento histórico, não é isso? Então eu preciso compreender o que acontecia no mundo e no Brasil também, tá bom? O arcadismo no Brasil. Assim como nós tivemos o início lá do barroco em Portugal e Brasil, vamos marcar também o nosso início. A publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, certo? 1768, fundação da Arcádia Ultramarina em Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais, tá bom? Então é importante deixar aqui marcado para vocês, nosso início. E aí, cadê? Deixa eu colocar aqui a nossa canetinha, né? Então vocês marquem aí. E o nosso término? A publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, tá? Em 1836. Então essa data, 1836,
nós vamos relembrá-la. Quem quiser marcar aí no caderno pode marcar nas próximas escolas, tá? Então marquem bem essa data aqui, de Domingos José Gonçalves de Magalhães, obra inaugural do romantismo, tá bom? Então o arcadismo no Brasil acontece nesses dois momentos. Os aspectos centrais. Então o que nós temos? Quando nós falamos, pessoal, em racionalismo, digamos que aqui, olha, a superação dos conflitos espirituais do período barroco, que não tivesse ali, tivesse só o racionalismo, o que você já ia imaginar? Olha só, racionalismo. Aqui começam os aspectos centrais. Lembra que eu falei que o barroco, ele tem toda uma carga, né? Toda uma característica. Ele vem marcado ali. Mas surge o arcadismo. Percebam aqui, quando fala a questão do racionalismo, em detrimento a quê? O que eu tenho que superar? Aquele exagero, né? Percebe? Então, um sempre vai surgir em detrimento ao outro. Não, gente, vamos melhorar. Não pode ser dessa forma. Vamos fazer assim para ver se dá certo? E aí vocês vão começar a perceber barroco, arcadismo. Só pela imagem inicial, a gente já percebe que tem ali uma calmaria. Concordam comigo? Não é assim? Então, vamos ver se os demais também contribuem, né? Racionalismo, a superação dos conflitos espirituais do período barroco. Retomada dos valores clássicos. O quê? O belo, o bem, a verdade, a perfeição. Pastoralismo, a utilização de pseudônimos pastoris, tá? Então existia ali um nome, vocês vão observar isso através das leituras, tá? Então, pastoralismo. A valorização das convenções clássicas e da mitologia greco-romana. E o Fugari Urben? Olha aqui, a fuga dos centros urbanos. Quanto mais tranquilidade eu encontrar, melhor. Eu não quero aquela confusão dos grandes centros, tá bom? Então, marquem aí os aspectos centrais. Locus amoenos, opção pelo bucolismo. Bucolismo, né? Olha aí, o que é esse bucolismo? Aquela vida mais simples, a vida no campo, a vida em contato com a natureza. No campo, pastores, riachos, ovelhas e etc. Então aqui, pessoal, esses são os aspectos centrais do arcadismo, mas tem mais. Aura mediocritas, exaltação da vida simples, honrada, equilibrada e uma vida mais harmônica. Eu consigo visualizar isso através das minhas imagens, tá bom? Aqui é tudo mais tranquilo, é o que o homem busca, aquele equilíbrio. E o carpe diem, que eu falei, gente, guarda esse termo aqui, lembram? Que é viver o presente intensamente. Inutilia truncar, simplicidade estilística, clareza, equilíbrio, reação contra os excessos formais de quem? Do barroco, tá? Então aqui você começa a perceber a mudança. Eu saio daquela confusão, daquele desequilíbrio e aqui eu vou buscar uma vida mais equilibrada, harmônica. Eu vou viver o meu presente, pessoal, com mais intensidade, certo? Bom, e aqui nós temos um quadro, aquele quadro que eu sempre converso com vocês, é mais ou menos assim. Olha, por quê? Ele vai facilitar. Quando você falar de barroco, o que você vai lembrar? Eu vou lembrar, professora, do predomínio da subjetividade. Eu vou lembrar também da influência da Contra-Reforma. Eu vou lembrar sempre da oposição. Então vejam os elementos que carregam totalmente aqui o barroco. Eu vou lembrar do medievalismo e o paganismo, do homem em
conflito e aquela linguagem totalmente complexa. Certo, pessoal? Barroco. Mas quando eu chego aqui no arcadismo, o que eu tenho? Eu tenho o predomínio da objetividade, da influência das ideias iluministas, que era o que acontecia no mundo. Eu tenho o equilíbrio, o paganismo. O homem aqui, ele estava totalmente em conflito. E agora? Eu já vejo o homem mais equilibrado, uma linguagem mais simples, ok? Então, esse quadro aqui, quando eu falo para vocês, gente, olha, faz aquele quadro, né, da cronologia para acompanhar, tá aqui. Veja como fica mais fácil. O que eu tenho em um e o que não aparece no outro. Gêneros e autores. Então, vejam bem. O arcadismo foi no Brasil um movimento eminentemente poético, certo? Eu posso colocar arcadismo e eu vou marcar o quê? O termo poético, desdobrado em 3 vertentes. Quando falamos em poesia lírica, o que você automaticamente já lembra? As emoções, as sensações, aquelas mensagens voltadas mais para quê? Que oscila dos resíduos barrocos às antecipações do romantismo. Tá? Cláudio Manuel da Costa, Gloucester Saturnio, Tomás Antônio Gonzaga, lembra quando nós falamos dos pseudônimos, né? Dirceu Silva Alvarenga, Alcindo Palmireno, Alvarenga Peixoto e Caldas Barbosa. Em proporções variáveis, aqui, dentro de suas obras, reproduzem as formas e temas do neoclassicismo europeu. Tá bom? E aí você começa a observar a linguagem. Quando falo daquela vida mais pastoril, será que eu consigo encontrar através da minha leitura? Vamos ver aqui. Lembra bem que eu estou falando, olha, Tomás Antônio Gonzaga, mas vocês lembram lá dos pseudônimos, né, que era uma característica marcante aqui do arcadismo? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Certo? E agora, Cláudio Manuel da Costa, destes penhascos fez a natureza, o berço em que nasci, ó quem cuidara, que entre penhas tão duras se criara, uma alma terna, um peito sem dureza. Vocês estão aí acompanhando, né? Quando nós falamos daquela vida mais simples, algo mais pastoril, como é que eu identifico? E é importante, pessoal, trazer esses fragmentos para vocês, porque você pode falar, mas quando você acompanha a leitura, ali você encontra Marília e todas as características voltadas para quê? Para aquela tranquilidade, né? Aquela vida mais simples, aquela vida no campo, que você percebe que lá atrás, quando eu digo lá atrás, eu estou falando do barroco, era totalmente diferente, ok? Então, nós teremos vários fragmentos para que vocês possam acompanhar e colocar ali, não, a característica realmente vai de encontro com a minha leitura, tudo bem? Vamos voltar para a tela. Ao mundo esconde o sol, seus resplendores, e a mão da noite embrulha os horizontes. Não cantam aves, não murmuram fontes, não fala a pã na boca dos pastores. Alvarenga Peixoto. Silva Alvarenga, Glaura, não respondes e te escondes nessas brenhas
Dou às penhas meu lamento, ó tormento sem igual. Não posso negar, não posso, por mais que queira, que o meu coração se abrasa de ternura brasileira. Estão acompanhando aí? Agora, falar sobre a poesia épica. Vamos ver o que nós temos aqui para os senhores, né? Então, é representada por Basílio da Gama, Termino Cipílio e Santa Rita Durão, tá bom? Por meio de, respectivamente, Uruguai e Caramuru. Outras marcas também para vocês. Marca a introdução do indianismo como tema literário, ganhando o índio, o papel de guerreiro em ação, tomado como personagem. O Uruguai, né? Poema épico em versos brancos que conta o quê? O que vai trazer para a gente? Conta a expulsão dos jesuítas da região dos 7 povos das missões. O Caramuru, um poema épico do descobrimento da Bahia, e traz toda uma história para a gente. Em estilo camoniano, que fala sobre o descobrimento e a conquista da Bahia pelo português, Diogo Álvares Correia, Caramuru. E é claro que a leitura acompanha também para que vocês tenham mais ou menos uma ideia do que se trata, tá? Caramuru, primeiro ano, poema épico, Santa Rita Durão, canto primeiro, olha lá. De um varão em 1000 casos agitado, que as praias discorrendo do ocidente, descobriu o recôncavo afamado da capital brasílica potente, do filho do trovão denominado, que o peito do mar soube a fera gente, o valor cantarei na diversa sorte, pois só conheço o herói quem nela é forte. E aí? Temos uma próxima leitura aqui também, certo? Santo Esplendor. Esse momento, turma, olha só, é interessante que nós façamos junto. O que vocês acham? Vocês vão me acompanhando aqui, a turma toda, né? Santo Esplendor, que do grão padre manas ao seio intacto de uma virgem bela, se dá enchente de luzes soberanas, tudo dispensas pela mãe donzela. Rompendo as sombras de ilusões humanas, tudo grão caso a pura luz revela. Faze que em ti comece, em ti conclua esta grande obra que por fim foi tua. E agora a poesia satírica. Quando nós colocamos aqui essa poesia satírica, eu já percebo o quê? O que eu tenho aí? Um apontamento, uma crítica, uma situação que acontecia, como é que é? Então, falando da poesia satírica, representada pelas cartas chilenas de quem? De Tomás Antônio Gonzaga, né? Que atestam o quê? Olha aqui, o inconformismo dos habitantes da colônia em relação à administração portuguesa e aos agentes. Então, quando você identifica a poesia satírica, pode esperar que venha ali o quê? O inconformismo, algo não está dando certo, eu preciso falar. Em que se descreve a entrada que fez fanfarrão em Chile, tá? Amigo Doroteu, prezado amigo, abre os olhos, boceja, estende os braços e limpa das pestanas carregadas o pegajoso humor que o sono ajunta. Critilo, teu critilo é quem te chama, ergue a cabeça da engomada fronha, acorda, se ouvir queres coisas raras, que coisas tu dirás? Que coisas podes contar que valham tanto quanto vale? Dormir à noite fria em mole cama. Quando salta a saraiva nos telhados e quando o sudoeste em outros ventos movem
dos troncos os frondosos ramos, é doce esse descanso, não te nego. Então, aqui nós temos, voltando aqui para vocês, olha, o poema épico, a poesia épica, que vem toda carregada ali de uma linguagem, ela é uma linguagem mais simples, é uma linguagem de fácil compreensão, em primeiro ano. E aí vem o exemplo para vocês, tá? A poesia satírica, representada pelas cartas chilenas de quem? Então, vocês podem marcar, certo? De Tomás Antônio Gonzaga. E o que traz? Qual é ali a temática para a gente? É o inconformismo de quem? Dos habitantes da colônia em relação à administração portuguesa. Ok? Então, aqui nós temos autores do arcadismo brasileiro. Vamos ver. Cláudio Manuel da Costa. Glaucete Saturno. Certo? Marque aí. Certos traços barroco. Por que a gente coloca aqui para você? Digamos que você tenha esse interesse, né? Eu quero saber um pouco mais sobre esses autores que fizeram parte do arcadismo. Então, quem eu devo procurar? Tá aqui, você tem Cláudio Manuel da Costa. Certos traços barroco. Obras poéticas, 1768, sempre também mostrando aos senhores que não há necessidade de decorar. Não é para vocês, é para vocês terem uma noção de tempo. O que acontecia lá no movimento X, Y, Z. É aquela cronologia, correto? Vila Rica, poema épico. Tomás Antônio Gonzaga, o nosso Dirceu. Cartas chilenas, né? Poesia satírica, vem um trecho para os senhores. O que mais que nós temos? Marília de Dirceu, poesia lírica. Esta obra apresenta traços românticos, como a subjetividade e o que mais, pessoal? E o sentimentalismo. Basílio da Gama, mais um aqui também para a gente ter mais ou menos uma ideia. Terminus Pílio, Epitalâmio, as núpcias da senhora Dona Maria Amália, só nome bonito, né? Já perceberam? Olha os nomes que tem aí para vocês guardarem. O Uruguai, 1769, um poema épico em versos brancos que conta o quê? Conta a expulsão dos jesuítas da região dos 7 povos das missões. Com Uruguai, faz menção a uma literatura nacionalista, índio, lindóia e heroína. O Uruguai. Vamos ler juntos esse trechinho? Então, olha lá. Juntos, hein? 1, 2, depois eu vou saber. Então, 1, 2, 3, primeiro ano. Junto comigo aqui. Para morrer a mísera lindóia, lá reclinada, como que dormia, na branda relva e nas mimosas flores. Tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra. Mais de perto, descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente, e lhe passeia e cinge pescoço e braços, e lhe lambe o seio. Fogem de haver assim, sobressaltados, e param cheios de temor ao longe, e nem se atrevem a chamá-la, e temem que desperte assustada e irrite o monstro, e fuja e apresse no fugir à morte. Então, aqui para vocês, o Uruguai. Deu certo essa leitura em conjunto aqui? Porque olha só, o que é interessante também? Sempre falo, traz as características, traz ali os conceitos, mas quando chegar esse momento aqui,
da leitura, vamos fazer juntos, dá certo. Aquela leitura pausada, a turma toda aí participando. A nossa literatura fica muito mais interessante assim. Não só eu fazendo a leitura aqui, mas juntos, eu e vocês, o professor também. Então, todo mundo envolvido no processo. O que vocês acharam? Deu certo aí na sala? Vamos ver os próximos, hein? Vamos voltar aqui. Certo? O Uruguai, então, ok para vocês. E aí nós temos Frei Santa Rita Durão. Caramuru, 1781, poema épico do descobrimento e a conquista da Bahia pelo português Diogo Álvares Correia. E temos também, pessoal, outros autores, né? Que dá pra gente, depois, se vocês tiverem uma série, é bom que tenham. A gente coloca aqui para vocês conhecerem, mas eu quero saber um pouco mais sobre o Uruguai. Como que eu posso fazer? Você vai, busca a tua informação certinho e você fica mais dentro, digamos assim, da nossa literatura. Vamos fazer mais uma vez aqui, deu certo aí? A nossa leitura, olha, o Uruguai. A turma toda, vamos primeiro ano. A literatura tem que ser assim, todo mundo participando. No 3, tá? 1, 2, 3. Vamos lá. Para morrer, a mísera lindóia. Lá reclinada, como que dormia, na branda relva e nas mimosas flores. Tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra. Mais de perto descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente. E lhe passeia e cinge pescoço e braços e lhe lambe o seio. Fogem de haver assim, sobressaltados, e param cheios de temor ao longe, e nem se atrevem a chamá-la, e temem que desperte assustada e irrite o monstro, e fuja e apresse no fugir à morte. E aí, deu certo? Vamos manter esse ritmo, tá? Quando nós estivermos aqui na nossa aula de literatura, trazendo as escolas, os movimentos, cada fragmento é interessante que a turma toda faça a leitura também. Ai, professora, por quê? Todo mundo faz parte do processo, não é assim? Quando nós falamos aí, nós vamos buscar, lá voltando no Barroco, Portugal, quais os representantes, quais as características, o que aconteceu no mundo, hein? Isso lá em Portugal. Chegamos no Brasil, Barroco no Brasil. Sofremos influências? Sim ou não? É uma busca, olha, você vai acompanhando aí, tá? E aí, sofremos influências de Portugal. Qual o nosso maior representante? Lá, Barroco, eu tô falando. Gregório de Matos, não é assim? Quais as características? O que ele fazia? Por que ele foi chamado de boca do inferno? Será que ele incomodava a sociedade? Ele apontava as falhas? E o Barroco era carregado de quem? Aquele exagero, aquela inconstância, o homem num eterno conflito, bem mal. E aí eu já vou puxar aí o antropocentrismo, o teocentrismo, vocês não esquecerão mais o Barroco. Mas nós temos também, e sem falar no gosto pelo trágico, né? O trágico, a morte, decadência total. E o arcadismo? E agora, falando do arcadismo, o que vocês perceberam no arcadismo? Vamos lá, tempo aqui para vocês. Eu tenho algo mais tranquilo, eu quero fugir daqueles conflitos, né? Dos centros, para onde eu vou? O que eu vou fazer? No arcadismo, a minha preferência é o quê? Aquela vida mais simples, a vida no campo. Eu vou aproveitar a vida com muita, o quê? Com muita intensidade, a busca pela natureza,
a busca pela... Quando falamos assim, aquela vida bucólica, aquela vida mais no campo, a natureza em evidência. Conseguiram perceber bem essa diferença? Que eu quero fugir do meu conflito. Não, gente, vamos fazer diferente. Vamos deixar o barroco ali um pouquinho de lado, essa tendência, essas características. Vamos buscar a nossa tranquilidade, certo? Então, a literatura, os movimentos literários é importante, mas você precisa compreender. E não só fazer aquela leitura por fazer, tá? Então, eu preciso compreender os autores, as obras, e através dos fragmentos lidos de cada escola, eu vou encontrando aquilo que a professora fala, aquela característica que está ali mostrada, que está marcada. Tudo bem, pessoal? Vamos voltar aqui para a tela. Então, fizemos a nossa leitura. Agora vai ser uma prática, viu? Vamos ver se vai dar certo. E Frei Santa Rita Durão, também para vocês, né? Com Caramuru, em 1781, um poema épico do descobrimento e a conquista da Bahia. Então, a história, ela vai estar sempre ligada, ela vai estar caminhando lado a lado com a nossa literatura. Tudo bem? A conquista da Bahia pelo português Diogo Álvares Correia. Outros autores nós temos Silva Alvarenga, Alvarenga Peixoto, para os senhores depois, no momento que vocês possam ter, eu quero saber um pouco mais, pode pesquisar. Conhecimento nunca é demais, é a sua bagagem que vai o quê? Melhorando. Certinho, primeiro ano? Conseguiram compreender bem essa questão do arcadismo no Brasil, com aquela bela imagem que veio ali tranquila do campo, né? Então ali você já percebe, opa, vamos dar uma parada, vamos viver mais tranquilo, buscar outra forma, né? Aquele equilíbrio que no barroco não existia. Conseguiram fazer o quadro de vocês? É importante, vai auxiliar, porque eu sei que são muitas informações, né? No século assim, no século assado, o que acontecia? Mas se você consegue organizar ou o teu mapa mental, ou aquele quadro mesmo para comparar, fica muito mais fácil para os senhores, certinho? Então, eu vou ficando por aqui, mas eu volto com a nossa revisão, ok? Tchau, pessoal!